Nossa meditação é Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Apocalipse 2 e 12. A carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia, tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-o a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei um maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Meus amados, aqui nós temos a mensagem de Jesus para a igreja de Pérgamo. Uma coisa que a gente percebe na vida dessa igreja é a maneira como o inimigo muda a sua metodologia de ação contra a igreja, a maneira como ele age de forma estratégica, mudando o seu comportamento em sua investida contra a igreja. Jesus se identifica para a igreja de Pérgamo como aquele que tem a espada afiada de dois gumes e define isso como sendo a palavra que sai da sua boca. A palavra de Cristo, ela é de fato o verdadeiro alimento de sustentação para a nossa vida. Quando nós estamos necessitando do alimento, ela que é a nossa provisão de sustentação espiritual. Mas ela é também um instrumento de julgamento, um instrumento de juízo, quando nós estamos necessitando da correção. Aqui nesta ocasião, a palavra de Cristo é comparada à espada, que está prestes a ser desembainhada para ser aplicada contra aquela igreja, para a disciplinar e a corrigir. Porém, antes há uma palavra de advertência. Lógico também que, em primeiro lugar, Jesus começa elogiando a igreja, reconhecendo suas virtudes, reconhecendo suas qualidades. No versículo 13 ele diz: sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, contudo retens o meu nome, e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A profissão de fé daquela igreja continuava firme, mesmo diante das ameaças, mesmo diante das situações de perseguição, eles tinham uma profissão de fé forte. Eles declaravam que Jesus era o Senhor. Isso daqui era inquestionável. Mesmo diante das ameaças de morte, eles continuavam declarando que Jesus é o Senhor. Jesus diz para aquela igreja: sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Deus sabe aonde nós estamos. Deus sabe como nós estamos. Uma das coisas muito especiais nessas mensagens que Jesus envia a essas igrejas é que ele está sempre dizendo que sabe. Ele sempre sabe. E como nós já meditamos aqui em mensagens anteriores, esse saber de Jesus não é apenas um saber que é a ele possível pela sua onisciência. É o saber do interesse, do se envolver, do se importar, né? É o saber, é o conhecer de uma forma que ele se importa, não é apenas conhecer, como conhece todas as coisas. E ele só conhece as coisas nesse sentido, dentro dessa categoria, né?
quando verdadeiramente ele dá uma atenção especial para isso. Então, se ele diz aqui que conhece aonde nós estamos e como estamos, é preciso que a gente entenda que não estamos aqui abandonados e largados à própria sorte. Há um interesse de Jesus em nos observar em nossa caminhada e em nossas dificuldades. E ele disse: eu sei onde você habita e sei o ambiente onde você está. Eu conheço a situação do ambiente onde você vive. Ele disse: eu sei que onde você está é o trono de Satanás. O inimigo tinha estabelecido o seu trono naquela cidade. Ali tinha uma adoração muito forte a um Deus chamado Esculápio. Deus que era simbolizado por uma serpente, numa haste. Nada mais simbólico, nada mais ilustrativo para mostrar a ação do inimigo dentro daquela cidade, a figura de uma serpente. O Deus Esculápio era adorado ali, e Jesus diz para aquela igreja que aquela cidade era onde estava o trono de Satanás. Se ele tinha suas operações em todos os lugares e regiões, ele fez da cidade de Pérgamo o lugar do seu trono, onde ele verdadeiramente recebia a adoração, recebia homenagens nesse sentido profundamente de uma espiritualidade tenebrosa, de um ocultismo terrível, Então nós temos aqui esse ambiente pesado, este ambiente espiritual pesado, uma atmosfera espiritual pesada onde a igreja vivia. E Jesus fala aqui de uma de suas testemunhas fiéis que morreram naquela cidade por conta da perseguição, dias de dificuldades. Quando a gente chega no versículo 14, a gente percebe que o inimigo muda a sua estratégia com relação à igreja. Se na igreja de Esmirna ele agiu com violência, prendendo, matando cristãos, se ele age como um leão feroz, estraçalhando a presa, aqui na igreja de Pérgamo ele age como uma serpente sorrateira, como uma serpente artificiosa, cheia de malignidade. E o inimigo não é tão perigoso quando confronta a igreja diretamente. Ele é perigoso quando ele age na sua maneira mais habitual de agir, que é agir como serpente. Ali está o grande perigo, porque foi exatamente como uma serpente que ele entrou no jardim e levou o primeiro casal a desobedecer a Deus e a cometer o pecado de rebeldia, o pecado de Deus, o pecado de desobediência. E assim, na história, sabemos que essa é a metodologia mais constante do inimigo, agir de forma sorrateira como uma serpente. E aqui nessa cidade, especialmente, ele agia com a igreja desta forma. No versículo 14 nos diz: todavia, tenho algumas coisas contra ti, que tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, levando-o a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. O inimigo tinha conseguido de alguma forma se introduzir na igreja, levando falsos ensinos, heresias, e induzindo a muitos desta igreja a seguir esses comportamentos mundanos e desagradáveis diante de Deus. Uma estratégia de tentar destruir a igreja, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, introduzindo no meio dela aquilo que a corrompe. E ele usa aqui a expressão, que aquilo é comparado com a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão. Ele usa aqui essa figura, usa aqui essa simbologia tão interessante, de comparar aquilo que estava acontecendo lá com aquilo que aconteceu com Israel em sua peregrinação pelo deserto. O que era que a doutrina de Balaão
ensinava. Quando Balaão tentou amaldiçoar Israel, né, de todos os jeitos, de um lugar, de um outro, tendo uma visão de um monte, saindo de um monte para o outro e oferecendo sacrifícios, e todas as vezes recebendo uma palavra de repreensão de Deus, que era impossível amaldiçoar Israel, porque era um povo bendito do Senhor, porque Deus estava no meio de Israel, porque Deus era o Senhor de Israel. Então, depois que Balaão terminou todo aquele ritual e terminou com aquela sensação de que não conseguiu cumprir aquilo que queria, ele chamou Baraque, né, aquele rei, e deu a ele uma orientação. O texto lá não vai dizer, mas vai dizer depois que ele ensinou o rei a lançar tropeço no meio de Israel, de forma sutil, de uma forma bem artificiosa. Corrompa o povo e o povo perde a proteção de Deus. E o pior inimigo para o povo de Deus não são os inimigos de fora, é quando este povo está num ato de desobediência diante do seu Deus, em que o próprio Deus tenha que castigá-los e puni-los. Essa foi a orientação de Balaão para o rei. E o rei seguiu aquela orientação, enviando prostitutas culturais, prostitutas para envolver os filhos de Israel, para seduzi-los, para que eles se envolvessem com a prostituição, se envolvessem com o culto idólatra, praticasse a prostituição no sentido literal, né, do relacionamento indevido com mulheres estrangeiras, e ao mesmo tempo fossem induzidos à idolatria. E aí houve esse momento em que eles abrem a brecha, né? E o inimigo enfraqueceu o povo de Deus naquele lugar por conta do conselho de Balaão. Mais uma vez o inimigo quer enfraquecer a igreja. Como ele age? Confrontando a igreja diretamente, matando simplesmente, embora que em algumas ocasiões esta seja a metodologia correta, quando encontra crentes fiéis e capazes de resistir toda a sua indução, ele vai tentar agir de forma violenta para inibir o avanço da igreja. Mas aqui, quando ele percebe a vulnerabilidade, a fragilidade de alguns, ele se introduz na igreja, para introduzir o mudanismo na igreja. Aquele povo vivia dentro de uma cultura pagã, e aquela cultura era cercada por festas religiosas, e aquilo fazia parte da experiência de todo mundo. E de repente alguém vinha para a igreja e começava a dizer que aquilo não tinha nada a ver, que fazia parte da cultura deles, que aquilo estava presente na história deles por séculos de história, fazia parte da formação cultural do povo, e começava a ensinar aquelas coisas, e de repente alguns irmãos aderiam àquilo com aquela mentalidade, muitas vezes liberal, uma mentalidade liberal, ia deixando com que elementos estranhos fossem adentrando a vida da igreja, e a força espiritual da igreja ia sendo minada de dentro para fora por uma ação espiritual maligna e perversa. O próprio Jesus já havia identificado, né, que era ali o trono de Satanás, e naquela cidade havia uma adoração ao Deus esculapro, que era uma serpente. Nesse instante, Satanás é uma serpente sorrateira que se introduzia no meio do rebanho de Deus para trazer ensinamentos destrutivos à fé, e estava minando a força espiritual daquela igreja, por conta de que no meio da igreja estava se levantando seguidores de doutrinas heréticas e ensinamentos que distanciavam as pessoas de Deus e aproximavam essas pessoas do mundo, Não é diferente hoje a situação em que nós vivemos como igreja. As fronteiras que dividiam a igreja do mundo foram estreitadas de uma tal forma que a gente fica às vezes pensando, né, quem está do lado de lá e quem está do lado de cá. Quem são os verdadeiros representantes de Cristo e quem vive essa mistura, quem vive essa vida híbrida espiritualmente, pensando que pode de fato, né, enganar a Deus, quando na verdade estão apenas se enganando. Pensando que pode desfrutar de todas as bênçãos espirituais ao mesmo tempo que desfruta das coisas mundanas, e que são coisas que nos tornam inimigos de Deus, porque à medida que eu me faço amigo do mundo,
naturalmente me torno inimigo de Deus. E aqui a doutrina de Balaão é esta, né? A questão de tentar conciliar as coisas. Um pouco mais adiante se vai falar do caminho de Balaão, né? Em outros textos da Bíblia. Qual era o caminho de Balaão, o erro de Balaão, né? O caminho e o erro de Balaão foi pensar que dava para servir a Deus e servir aos seus propósitos e interesses humanos e egoístas. Achava que dava para ser um profeta de Deus, ao mesmo tempo que tirava vantagem disso, negociando as verdades de Deus e fazendo as coisas de acordo com aquilo que é conveniente. Porque na verdade, quando ele chega naquele monte, mais parece com um macumbeiro do que com um profeta, tentando conciliar as coisas, né? Tentando conciliar as coisas. E as Escrituras nos diz que na verdade nós precisamos nos fazer amigos de Deus e inimigos do mundo. Esse é um caminho que jamais devemos tomar. Esse não é um caminho que Deus quer que a gente tome. E Deus é um Deus zeloso, é um Deus zeloso, né? E ofende a Deus a prostituição espiritual. O que é a prostituição espiritual? É quando alguma coisa está tomando o lugar de Deus na nossa vida. Pode ser qualquer coisa. Não precisa ser um ídolo, né, uma imagem, né, de algum material em que você se encontra diante dela. Pode ser qualquer coisa, né? Pode ser seu próprio eu, pode ser seus bens, pode ser um ente querido, pode ser o que seja. Quando aquilo ocupa o lugar de Deus, aquilo é prostituição, é traição. Porque você está substituindo o lugar de Deus na sua vida, dando este lugar para outra coisa. Isso é ofensivo a um Deus zeloso, a um Deus de um amor incomparável. E ele diz ainda: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. A igreja estava sendo minada, né, por esses movimentos dentro dela, né, corroendo suas bases, seus alicerces, lentamente, de uma forma bem sutil, porque é aí que o inimigo se torna perigoso, e a gente precisa estarmos alerta para não sermos seduzidos pela serpente enganadora. Daí vem a orientação de Cristo para a igreja: arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Antes do juízo vem a advertência. Antes da correção vem a advertência do Senhor para se arrependermos, para mudarmos, para revermos conceitos, para revermos decisões, para retornarmos para o Senhor. Deus só age com a correção quando a coisa já está irremediável, quando já não mais o ouvimos, quando não atentamos para a sua palavra. Por isso que aqui é importante respeitarmos a longanimidade de Deus, o tempo da sua paciência para conosco. E se Deus tem nos repreendido, é porque nos ama. Se você tem sido confrontado por Deus, é porque Ele não lhe entregou o desejo do seu coração, é porque Ele lhe trata como filho ainda. Se você ainda consegue receber a repreensão de Deus, ainda que no momento ela lhe cause tristeza, agradeça, porque você está sendo tratado como filho, porque você está sendo amado por Deus. E Jesus diz ainda para a igreja: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. O maná escondido. A gente pode ser levado a pensar sobre aquela porção do maná que foi colocada dentro da arca, escondido dentro da arca, um maná que permaneceu por anos sem que ele perecesse, porque o maná que o povo de Israel colhia todos os dias, ele só durava um dia, ele perecia, mas aquela porção que foi colocada dentro da arca, ela permaneceu pura, ela permaneceu no seu estado original, sem que tenha passado pela corrupção. E o que Deus tem para nós é o alimento incorruptível, é o alimento perfeito. Quantos estão se alimentando das iguarias deste mundo? Alimento que corrompe,
alimento que envenena a alma, alimento que prejudica o interior. Ele tem o maná, o alimento puro, incorruptível, um maná escondido, o melhor alimento que ninguém tem, porque é Deus que tem, está escondido em Deus. Lhe darei. O que Deus tem preparado para nós de satisfação é indizível. Ele está dizendo: darei do maná escondido. Olha, eu tenho aqui algo guardado para você. Maná é referência a algo que satisfaz, a algo que satisfaz. Nós temos tantas coisas lindas que vivemos aqui nesta terra que nos satisfaz, relacionamentos, amizades, conquistas, e nos traz uma satisfação. Mas Deus está dizendo: eu tenho uma coisa escondida aqui para você, que será a razão da sua maior satisfação. E Ele chama esta coisa de um maná escondido, de algo que Ele reservou, que Ele está guardando, um alimento, algo que vai satisfazer a gente, corresponder os nossos anseios de forma surpreendente. Para o que vencer a corrupção, para o que vencer o mundanismo, para o que vencer muitas vezes esse liberalismo atual em que nós estamos vivendo, onde a gente percebe a igreja se tornando cada vez mais aproximada, do mundo, e a gente precisa manter uma postura de separação que agrada a Deus, porque o que Ele tem preparado para nós é maravilhoso. E Ele termina dizendo que também lhe será dado uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Nos tribunais antigos existia a presença desta pedra, que era dada à pessoa que era tratada, que era considerada inocente no tribunal. Se fosse lhe entregue uma pedra branca, ele era tratado como uma pessoa que foi justificado, inocentado. E foi assim que Deus tratou-nos, Ele nos justificou. Agora diz que nessa pedra tem um novo nome, um título maravilhoso, algo grandioso, algo grandioso que a gente vai receber, porque fala de um novo nome, mas ele diz que esse novo nome ninguém conhece, senão a gente mesmo. Já pensou como as coisas divinas, como as coisas celestiais funcionam de forma diferente? Quando a gente recebe um diploma, um título, uma coisa, a gente exibe lá na nossa sala, logo na entrada. É para quando uma pessoa chegar, logo ver que está ali, aquilo que é um título, uma conquista que a gente tem, algo que a gente conseguiu, e de repente a gente consegue algo tão precioso, mas que não pode ser exibido. Isso quer dizer que as nossas verdadeiras conquistas, elas não precisam serem exibidas, não precisam se tornarem muitas vezes publicadas. Não é para promover vaidade, é para promover consciência da importância que nós temos diante de Deus. E se não temos diante do mundo, o que importa? Se a gente sabe a importância que a gente tem diante de Deus. Quantos não estão preocupados com a opinião pública? Quantos não estão preocupados com o que os outros pensam, definem, deduz de você? Quais são as projeções que as pessoas têm a seu respeito? A pedrinha com um novo nome, ninguém sabe, só você mesmo. E a cor mais linda do mundo é quando a gente sabe a importância que a gente tem diante de Deus. A importância. E Deus disse: não é algo para ser compartilhado, não é algo para ser publicado, não é algo para se colocar sobre os holofotes, sobre as evidências, é algo para você, é uma consciência daquilo que você é em Deus, daquilo que você é em Deus, um novo nome. Ninguém sabe, só você, E aqui na terra, as pessoas que conseguem as coisas, elas gostam de declarar. Lá no céu, as conquistas que nós temos, especialmente esta, do nosso novo nome, da nova condição, da nossa nova consciência, da nossa identidade, da nossa identidade em Deus, onde estará desfeita toda a crise de identidade, todos os momentos difíceis que a gente vive aqui com as nossas crises. Lá nós não teremos isso. Deus vai nos dar um novo nome, nós vamos saber quem nós somos. O autoconhecimento lá será pleno. E a gente vive aqui, irmãos,
uma das experiências mais difíceis para a gente não é a gente conhecer o mundo à nossa volta, não é a gente conhecer as pessoas, é a gente se conhecer. A gente não se conhece. E ao não nos conhecer, nós temos os nossos conflitos, nós temos os nossos desequilíbrios, ou às vezes pensamos mais do que somos, ou menos do que somos, e ficamos nessa experiência conflituosa da incapacidade de saber quem nós somos. Lá, Deus vai nos dar uma identidade, a gente vamos saber quem nós somos diante de Deus, e isso é o que importa. Isso é o que importa. Um novo nome que ninguém sabe, senão aquele que recebe. Uma das coisas mais preciosas que a gente consegue aqui, quando estamos conhecendo a Deus, é alcançarmos o autoconhecimento, ainda que imperfeito. Mas lá esse conhecimento será perfeito. E a Ele seja a glória, porque ao que vencer, alcançará todas essas coisas. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que você aguarde. Se você vive uma crise de identidade, se você vive uma experiência assim conflituosa, Deus tem uma pedrinha branca com o seu novo nome. Quando você receber, você saberá quem você é. Todas as crises, todos os conflitos existenciais estarão superados diante da declaração dele sobre aquilo que você é em Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma tarde abençoada. À noite nós estaremos aqui, juntamente com os irmãos, celebrando o nosso culto ao Senhor. Um momento de adoração e de alegria na presença dele. Pai, nós te louvamos por mais um encontro de oração, por todos que estiveram conosco, por esses irmãos que reservam este tempo na agitação do dia. Eu sei que muitos estão nas suas ocupações domésticas, mas eu quero louvar a Deus pela vida daqueles que param este momento para estarmos juntos. Os abençoe, os alcance com a tua graça, lhes dê um dia abençoado, uma tarde de alegria, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os amados, a paz do Senhor, até a noite em nome de Jesus.